Bem, pessoal, boa tarde a todos e todos. Queria agradecer, né, a presença, o Centro de Inovação e Inteligência Artificial para a Saúde, CIA Saúde. A gente tem a honra aqui de recebê-los e recebê-las, né, para mais uma reunião científica mensal. Nossa palestrante de hoje é a professora doutora Fabíola Guerra Nakamura, que possui graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Amazonas e mestrado e doutorado em Ciência da Computação pela UFMG. É professora associada do Instituto de Computação da UFAM, onde atuou como coordenadora de 2012 a 2017. Ela tem experiência na área de ciência da computação, com trabalhos na área de ciência de dados, ciência de redes, pesquisa e ensino de programação e otimização. Atualmente tem realizado pesquisas na área de bioinformática, com foco em pesquisas com dados de câncer. E aí eu peço, né, na verdade o currículo é enorme, né, professora, É, a gente não, sempre faz um super resumo aqui, é, mas para poder realmente mostrar que, o é, perfil, o básico, né, da sim. bem, mas eu queria agradecer Uhum, imensamente a palestra hoje. uhum, A gente começa nesse momento com a apresentação, né, da professora, logo depois a gente tem um tempinho ali para perguntas, para o debate. Aproveito para informar a todos e todas que as reuniões elas são gravadas e o conteúdo depois a gente disponibiliza nas redes sociais, Se a Saúde, tá? uhum. No mais, com a palavra, professora Fabíola, obrigada mais uma vez por aceitar nosso convite, obrigada pela presença. Bom, eu que agradeço aí a oportunidade, tem que dar uma atualizada, né? Eu também não gosto desses currículos grandes, não, é porque eu estava na correria, não consegui mandar o, o otimizado. Bom, então, o que eu vou apresentar para vocês aqui é um pouquinho, tem esse tema geral, né, de Amazônia, né, a gente fez aí o trocadilho com o IA, que é a aplicação de modelos de aprendizagem de máquina para análise de dados sobre doenças tropicais negligenciadas na Amazônia. Né? Então, um pouco do que o nosso grupo tem feito, né? O que é o sonho, né? O que é a visão de longo prazo, na verdade, é otimizar recursos, né, sejam humanos ou financeiros, com o objetivo principal de aprimorar a saúde geral da população na região amazônica, e nesse contexto a gente escolheu um nicho, que é o de doenças tropicais negligenciadas. Por que doenças negligenciadas? Que são doenças, né, causadas por agentes infecciosos. Assim, eu sou da computação, então estou navegando aqui na saúde, tá? Então já me perdoem qualquer termo errado, inadequado, mas vamos lá. Elas são doenças que são endêmicas em populações de baixa renda, né? Esses números eles estão um pouco desatualizados, esses dados eles são de uns 2 anos atrás, talvez 3, mas para a gente ter um recorte, né? Talvez tenha mudado um valor absoluto ou outro, mas as proporções se mantêm. Né? Cerca de doenças negligenciadas, em geral, causam cerca de 1 milhão de mortes no mundo, são responsáveis, né, por 11% da carga global de doenças, mas tem um percentual muito pequeno de medicamentos sendo desenvolvidos. A mesma coisa em relação a recursos, né, destinados à pesquisa e ao combate às doenças, né, e estão localizadas em áreas rurais, em regiões urbanas, né, de baixa renda. Então, a gente tem essa visão, né, digamos assim, de longo prazo, de tentar auxiliar nessa otimização dos recursos humanos e financeiros para aprimorar a saúde, e a gente escolheu, né, como eu falei, esse nicho de doenças negligenciadas. A gente tem várias pretensões, digamos assim, de trabalhar em auxílio de diagnóstico, indicação de exames, especialistas e tudo mais. E nessa reunião de hoje, vou apresentar um trabalho que a gente está fazendo especificamente com dengue, tá? Que é utilização de IA, essa animação passou com tudo aqui, gente, desculpa, que é prevenção de surtos, tá? Como é que a gente pode usar a ciência de dados para auxiliar na previsão de surtos de dengue? A gente aplicou a metodologia em dengue, mas a partir do momento que a gente, né, fechar uma metodologia que a gente acha mais adequada, depois isso pode também ser utilizado em outros tipos de doenças similares, tá? Então, a gente tem a dengue aqui como uma arbovirose, né? Que é uma doença causada por arbovírus, né?
e a gente tem ela nesse contexto de doença tropical negligenciada. O que isso, em termos práticos, o que isso significa, né? A gente tem aqui um mapa mundi da dengue, com a quantidade de casos, né, pelo menos uma estimativa de casos, né, e a gente tem essa predominância nessa faixa aqui, né, que são, obviamente, países em que você tem ali a região tropical, né, o clima, mas você também tem uma característica aqui de países com a renda mais baixa, né, e com uma população afetada também, são pessoas de renda mais baixa. Então, esse é o mapa mundi da dengue, e a gente tem, então, uma população de risco entre 2,5 e 4 bilhões de pessoas, se a gente mapeando lá aquela faixa. A gente teve, de 2023 a 2024, um aumento de 148% dos casos, passaram de 5 milhões de casos para 12 milhões de casos, 2,4 milhões de casos, e há estudos, né, ou indicações que acaba atingindo mais regiões devido a mudanças climáticas. Então, você tem aí um agente, né, que os mosquitos, por exemplo, que acabam se proliferando mais com essas mudanças climáticas, mas tem também uma questão de notificação e de mais aumento de casos também em relação a mais notificações, a mais testagem e a mais sorotipos de vírus aí aparecendo, né? E no Brasil, qual é a situação do Brasil? Tá, a gente tem casos de dengue no Brasil inteiro, e a gente teve, em 2024, 6,6 milhões de casos, tá? Em relação a 23, foi um aumento de 400% no número de casos, aproximadamente 6 mil mortes, isso é só dengue, né? E isso aí concentrou 80% das mortes mundiais. Onde é que a gente tem o maior número de casos, né? Esse mapa aqui, a gente tem essa escala aqui embaixo, a escala está em relação ao coeficiente de incidência dos casos prováveis, ou seja, a gente tem os casos que são notificados, né, no monitoramento para o governo federal, né, no monitoramento das arboviroses. Então, tem os casos notificados, os casos prováveis são notificados com menos os que foram descartados, e aí tem um coeficiente de incidência, que seria a quantidade de casos por 100 mil habitantes. Então, no Brasil, em 2024, o Amazonas, que é onde eu estou, estava em 23º lugar, com esse coeficiente de 207, não é a quantidade de casos, né, o coeficiente. O Pará em 22º, Alagoas em 15º, o Rio de Janeiro em 9º, e aí o top 3, nesse coeficiente de incidência, a gente tem o Paraná, o segundo lugar é Minas Gerais, e o primeiro lugar é o Distrito Federal. É isso aí, então é esse coeficiente de incidência dos casos. Em relação a números absolutos, eu vou mostrar, caso tem alguma curiosidade em relação a isso, tá? Em relação a números absolutos, né, números de casos, aí pode desconsiderar o gráfico, né? A gente não tem mais aquela escala. O Amazonas, ele que era 23º, teve 8.687 casos, né? Casos prováveis, foram os casos notificados, que ficando em 22º. O Pará em 13º. A minha animação aqui já deu spoiler, né? A Alagoas em 15º. O Rio de Janeiro em 6º, com 302 mil casos. Isso, 302 mil casos. O Paraná manteve o 3º lugar. O Rio de Janeiro em 6º, desculpa, o Paraná manteve o 3º lugar, com 647 mil casos. Minas Gerais, com 1.658 casos, e em primeiro lugar, em número de casos absolutos, é São Paulo, com 2.181.875, e aí o Distrito Federal, que era primeiro lugar no coeficiente de incidência, ele passa para 7º lugar, aqui em casos absolutos. Só para a gente ter assim, um mapeamento, mais ou menos, de como estão os casos prováveis no Brasil. Então, a gente tem aqui
as barrinhas, aqui um gráfico de barras sobre casos prováveis, e a gente tem aí ver o aumento enorme de casos que aconteceu em 2024. E aí, como eu já tinha adiantado, foram as mudanças climáticas, e aí a gente tem ali, né, o fevereiro, março, fechando o verão, as chuvas, há um aumento muito grande que se dá por conta dessas mudanças climáticas, de uma maior testagem também, há alguns indicativos que o aumento também se dá por se testar mais. A gente tem 4 tipos, né, de dengue, então isso aqui a pessoa pode pegar mais de uma vez, considerando esse caso também, e a isso vem uma coisa bem minha, né, bem Fabíola. Às vezes, quando a situação está supostamente organizada, isso é uma suposição minha, tá, gente? Você tinha ali em São Paulo, por exemplo, em fevereiro, né, no Brasil, São Paulo não, em fevereiro você teve 152 mil casos em 2023, aí pulou para 1 milhão. Uma sensação de possivelmente estar controlada também pode ter levado a não se tomar cuidado com a prevenção dos casos, tá? Então, a gente teve aí esse aumento muito grande, e aí, nesse sentido, a gente pensou se existia uma maneira, né, da gente usar a ciência de dados para antecipar surtos. As vantagens, né, de antecipar é preparar o sistema de saúde, fazer as campanhas de conscientização, a gente já tem várias, né, mas é manter sempre isso, controle do vetor e do ambiente e vacinação e imunização. E aí, como é que a gente trabalhou, o que a gente tem feito, né? Como a gente tentou usar a ciência de dados para isso, a gente trabalhou em cima de 2 conjuntos de dados, e eu vou apresentar os resultados separados, porque eles foram trabalhos mesmo que o primeiro foi feito um trabalho em cima dessa base de San Juan, de Porto Rico, e depois é um trabalho que a gente está começando com bases de casos de dengue, do Infodengue, né, do Brasil. Então, a gente tem de São Juan uma base de dados, né, com 936 instâncias, né, são datas com 24 atributos, eu vou comentar alguns desses atributos. E em relação ao Brasil, a gente tem 27 datasets. Então, a gente tem um dataset por estado, por unidade da federação, né, são 26 estados mais o Distrito Federal. Esse dataset tem os datasets têm 752 instâncias com 30 atributos, né, características daquele dia em que foram levantados a quantidade de casos, né. Então, o que a gente tem aqui como atributo dentro desses datasets? A gente tem a quantidade de casos para uma determinada data, a gente tem dados de temperatura, tem dados de umidade, tem dados de precipitação e previsão de precipitação, e na base de dados de San Juan, especificamente, a gente tem dados da vegetação do local, tá? Eu estou chamando... Existem outros dados, obviamente, mas esses foram os que a gente acabou selecionando. Eu estou destacando de vegetação porque ele foi utilizado nos nossos métodos. Então, a gente fez um pré-processamento em cima dessas bases, que é completar a base, dados faltantes, usando interpolação polinomial, e fez uma normalização desses dados, né, com z-score, e aí com 3 desvios, né, na normalização. E aí, a nossa ideia foi transformar esses dados em séries temporais. Então, eu tenho lá, para uma determinada data, a quantidade de casos e alguns dos atributos. E a gente selecionou esses atributos baseados em correlação, né? Quais os atributos que estão mais correlacionados. A gente fez uma análise de correlação, quais atributos estão mais relacionados a esse número de casos. E aí, depois, né, a gente tratou essas séries temporais usando wavelets. O que a gente quis? A gente não quis tentar capturar exatamente a quantidade de casos, né? A gente tentou capturar tendências, né? Aquele período que cresce, as tendências de crescimento ou diminuição dos casos. Isso tem vantagens e desvantagens, né? A gente acaba perdendo picos muito grandes, mas a gente consegue capturar um pouco mais o comportamento.
Tá? Então, isso foi uma escolha na hora da realização do trabalho. Então, a gente usou, né, quais dos atributos da base a gente usou para fazer essa previsão, foi o total da precipitação semanal, um dado que tinha de reanálise da precipitação semanal dentro da própria base de dados, e aí a quantidade de a vegetação, né, dados de vegetação, isso na base de San Juan. Então, essas foram as principais características baseadas na correlação que a gente definiu, que a gente calculou. E como é que foi feita essa previsão? A gente dividiu em janelas, né, e a ideia é, eu pego uma janela de tamanho T definida, e aí, ó, esse V0, V1 até VT-1 é o quê? Digamos assim, uma coluna do meu... Tem os dados, a quantidade de casos, e aí a temperatura não, o que a gente usou foi a precipitação, a reanálise da precipitação e a vegetação, por exemplo. Então, cada um desses, V0, V1 até VT-1, tem essas informações. Então, eu tenho uma tupla, né, de tamanho K, onde K é a quantidade de casos mais os atributos, e aí eu uso essas T tuplas e faço a previsão de qual seria o seguinte, né? Eu vou prever a quantidade de casos, que seria a janela seguinte. Tá? A gente usou essa estratégia de one step. A vantagem, assim, como eu estou mais próximo, digamos assim, na minha previsão, eu devo ter um valor mais preciso. A desvantagem é que eu não consigo fazer uma previsão de muito longo prazo. Tá? Bom, então, se a gente for falar aqui de um fluxo de experimentação, o que o trabalho fez? Pegou essa séries temporais originais, é a minha base de dados original, sem nenhum pré-processamento. Depois passa pelo pré-processamento, que é preencher dados faltantes, remover aqueles dados que estão muito fora, né, que a gente chama de outliers, montar, organizar os dados. Bom, então a gente fez essa filtragem, né, para eliminar também essas frequências muito altas, para a gente tentar capturar a tendência, né, do crescimento ou diminuição dos casos, para tentar capturar essa informação dos surtos, e depois aplicou vários métodos, né? Depois de todo esse pré-processamento, a gente aplicou vários métodos e fez uma avaliação usando algumas métricas. Então, a gente usou modelos estatísticos clássicos para fazer essa previsão, para ser aleatório, suavização exponencial. Então, foram vários modelos que já são clássicos, para usar como nosso baseline, né, para comparar com os nossos resultados utilizando a aprendizagem de máquina. E os modelos de aprendizagem, né, eu botei aqui na base de San Juan, porque na base do Brasil a gente usou um método a mais, um modelo a mais, a gente usou regressão linear, random forest, SVR, XGBoost e uma combinação aí de CNN mais LSTM mais regressão linear. E aqui, quando a gente foi avaliar que tipo de métricas que a gente usou, foi calcular o erro percentual médio, ou seja, a nossa previsão em relação ao valor real, a raiz do erro quadrado médio, o MAP, né, que é o erro percentual médio, a raiz do erro quadrático médio, que é o RMSE, em que a gente acaba verificando se esse valor ele fica muito grande, ele penaliza, né, erros muito grandes, e o viés da previsão, se o modelo errava para cima ou para baixo, digamos assim. Tá? Então, esses aqui foram os melhores resultados, não os melhores resultados de todos, mas os melhores resultados, digamos assim. O melhor resultado dos métodos estatísticos clássicos foi o passeio aleatório. E ele é o melhor resultado, o que é ruim. Tá? O resultado no melhor resultado dos métodos estatísticos, ele não foi um bom resultado. Assim, aqui a gente já está jogando a brasa para a nossa sardinha, né? Então, os clássicos, pelo menos na metodologia que a gente utilizou, os métodos estatísticos, eles não trouxeram bons resultados. Comparando agora os métodos, os modelos de aprendizagem de máquina, a gente teve como o terceiro melhor, digamos assim, o SVR,
né? Então, aqui a gente tem valores. O que eu quero aqui, né, para esse MAP e para esse RMSE? Quanto menor, né, e são métodos, são erros, quanto menor, melhor. E no viés, né, no bias, quanto mais próximo de zero, melhor o meu resultado. Então, eu tenho aqui, em terceiro lugar, o SVR, em primeiro, as minhas animações, em primeiro lugar, a regressão linear, né? E, em segundo lugar, essa combinação, né, de CNN com LTSM com regressão linear, que teve valores bem parecidos com a regressão linear, mas com um viés maior. Então, ele acaba prevendo a mais, né, do que seria os casos, né? Isso aqui foi um gráfico, né, os casos totais. Esse em azul, não sei se dá para ver, em azul são os casos totais, e em laranja foram esses casos, a previsão dos casos, né, usando a regressão linear. Então, assim, a gente vê em alguns, como a gente usa, né, como eu falei para vocês, como a gente escolheu usar wavelets, em que a gente vai tentar capturar a tendência e não necessariamente o número de casos, a gente vê uma maior distância, né, os erros maiores, onde a gente tem esses picos, né, picos assim em relação ao ponto anterior. Tá? Então, você vê aqui, não, né? Entre 2004, 2007, 2005, tem um pico para cima e outro para baixo, né, que a gente acaba perdendo por essa escolha, né, de fazer essa filtragem, mas que quando a gente avalia todo esse tempo aí, a gente acaba ganhando em conseguir acompanhar a tendência, né, o comportamento. E aí, quando a gente usa as métricas também que nos indicam quando a gente tem, por exemplo, um RMSE muito alto, a gente sabe que tem alguns pontos, né, em que tiveram picos que a gente acabou errando. Inclusive, as métricas nos ajudam a indicar isso aí, né? Quanto maior os erros grandes, eles são penalizados, quanto maior essa métrica, mas a gente sabe que pode ter acontecido picos muito altos que a gente não capturou, e aí vale também uma análise depois, posterior, mais qualitativa, né, desses pontos específicos. Bom, em resumo, aí a gente testou várias janelas, né, o tamanho de T, eu acabei não falando. A regressão linear, ela teve um melhor desempenho, né, comparando com alguns trabalhos na literatura, por isso que a gente usou também essa base de San Juan. Teve uma melhoria de 3,89 no RMSE, a gente conseguiu, então, minimizar um pouco, diminuir, né, esse erro em relação a um trabalho, e em relação a outro trabalho, foi uma melhoria de 1,9. Quando a gente juntou vários métodos, né, que era a CNN, mais STM, mais LR, replicou, a gente acabou replicando os resultados da regressão linear, porém, esse resultado teve mais viés, e acaba sendo um pouco mais sofisticado, digamos assim, do que uma solução só de regressão linear. Okay? Então, essa foi uma parte de um trabalho, é um trabalho que já está um pouquinho mais consolidado. E depois, né, a gente continua trabalhando, mas tentar responder se existe, né, estamos tentando responder, a gente já começou a tentar responder, né, se existe um modelo único para prever dengue em qualquer estado, né, ou cidade do Brasil, essas cidades que são monitoradas. Então, a dengue é uma doença, né, com notificação obrigatória, né, os estados têm que notificar, então a gente tem dados, né, bases de dados dentro do Infodengue. E ali o que a gente fez, né, na hora de fazer, né, o que a gente faz na base de San Juan, o que a gente fez na base de San Juan? Pega uma parte da base para treino, e aí testa em outra parte da base, né? A gente usou o CAFO, separou em partes dessa base. Quando a gente foi acessar as bases no Brasil, então a gente tinha 27 bases de dados, uma para cada unidade da Federação Brasileira, né? Então, o que a gente resolveu fazer? Vamos tentar uma técnica, né, um método chamado Leave One Out,
que é, eu vou selecionar, por exemplo, vou tirar o estado do Amazonas, vou treinar o meu modelo com todas as outras 26 unidades da federação e depois validar com o estado do Amazonas. E aí a gente fez isso para todos os estados, né? Treinava com 26 e validava com o outro, o estado. E aqui, esses são alguns dos modelos de aprendizagem, né, que a gente usou, que foi a regressão linear, random forest, todos o outro e mais o Light GBN, que é um outro modelo, e comecei um trabalho que ele é um pouco mais novo, tá? Eu vou trazer para vocês só o melhor resultado desse trabalho, que foi o que a gente quer agora, né? O que a gente está trabalhando agora. Então, em relação a esse resultado, né, o melhor método pro que a gente desses que a gente testou foi esse Light GBN, né, que é uma árvore de decisão, em que a gente teve esses resultados, né, e aí a gente tem aqui o erro absoluto foi de 31 casos, considerando que a gente teve 6 milhões de casos, né, no Brasil. Tem que ver a janela também, agora 6 milhões no ano passado, tem que dar uma olhada na janela. 31 é um valor absoluto, né? Então, a RMS é 104, então é o erro penalizado, e o viés de 0,90, e aí nesse trabalho a gente incluiu outras duas métricas, que foram métricas que são escaláveis, né? Que são escaladas, na verdade. Elas têm, se essas métricas são menores do que 1, né, que o nosso método, nosso modelo, ele está melhor do que um modelo que a gente chama de modelo naive, que eu vou usar o valor anterior para estimar o próximo valor. Mas esse é um trabalho que está em andamento, né, que a gente vem realizando, que tem uma metodologia um pouquinho diferente, mas que tem bastante potencial. Quais são algumas limitações? E aí são limitações genéricas. A gente tem muito hiperparâmetro, tem muita coisa para otimizar, para organizar, né, que são os hiperparâmetros, então a gente precisa se debruçar por isso aqui. Quando a gente junta os datasets, né, tem que verificar como é que é esse aumento da dimensionalidade, como é que eu junto vários, por exemplo, em relação ao caso do Brasil mesmo, como é que eu junto os vários estados, se eu tenho as mesmas datas, né, então tem que pensar de uma maneira, mesma data para todos os estados, e também validar, né, numa quantidade maior de datasets, para ver se a gente consegue chegar numa generalização da estratégia. Então, a gente já tem algumas publicações, tá, gente? Teve uma publicação no simpósio do CIA Saúde do ano passado, uma publicação no CEMIST da CSBC do ano passado também, e do SBCAS, né, que foi esse trabalho aí do dataset do Brasil, no SBCAS desse ano, e em setembro a gente deve estar no simpósio aí do CIA Saúde também apresentando mais alguns trabalhos que a gente tem. Então, aqui tem, nesses trabalhos, né, tem um pouco mais de informação, né, sobre isso que a gente vem desenvolvendo. E aí, novamente, né, a gente continua tentando responder se existe um modelo único para prever em qualquer cidade. A gente pode, na verdade, né, ter uma granularidade ainda menor, não estado, mas cidade também. Existe diferença dos modelos se eu estou tratando de capital interior. E se a gente pode enriquecer, né, o dataset, por exemplo, dados climáticos, imagens de satélite e outros dados que possam auxiliar aí nessa previsão do sul. Bom, e aí, essa é uma mensagem, né, no futuro, né, quando a gente trabalhou nesse contexto aí da previsão de surtos, né, o futuro da saúde pública não é apenas diagnóstico e tratamento, mas também se antecipar, né, a gente está tratando aqui de saúde pública, de atenção primária, então acho que tem muita coisa que a gente pode contribuir, né? E aí a IA, né, a gente tem IA e a ciência de dados aí dando essa oportunidade. Então, esse aqui é uma parte do grupo, tá? Uma parte desse trabalho está sendo desenvolvida na tese de doutorado do Giovanni, né? O Giovanni é nosso aluno de doutorado aqui na UFANA, no PPGI. A gente tem o professor Efrem, da UFOPA, que é a Universidade Federal do Oeste do Pará, e na UFANA, no PPGI, também tem o professor Juan, professor Eduardo, e eu, trabalhando, e
esse período a gente vai ter outros alunos de PIBIC trabalhando com a gente também, para continuar esses trabalhos e estender também algumas coisas mais, não só em prevenção de surto, mas auxílio de diagnóstico e tudo mais, aplicação dessa metodologia em outras doenças, não só na dengue. E aí tem muita coisa aí a ser feita. Bom, gente, era isso que eu tinha planejado para hoje. Eu agradeço aí a oportunidade e fico aí aberta a sugestões, perguntas, observações e tudo mais. Bem, primeiro agradecer novamente, viu, professor Fabíola, agora parabenizar também pelo trabalho, né? Eu acho que é muito, muito bacana e tem assim resultados promissores. Foi muito interessante porque a pergunta, o que eu fiquei aqui na cabeça, acabou que estava ali não exatamente, mas até que é aquela questão de existir um modelo único, sabe? E aí eu ia perguntar um pouco nessa linha, assim, na sua percepção, o que que você até agora. Tudo bem que vocês ainda estão alinhando, ainda estão nessa. Mas o que que você já tem ali em termos de expectativa, de perspectiva nessa linha? E depois, gente, pode levantando as mãozinhas aí que eu vou abrir geral as perguntas. A Mas a gente ainda não primeira chegou. é um pouco essa, assim, do que você acha dessa pergunta? A gente ainda não chegou nesse modelo único, mas a própria aprendizagem de máquina permite que a gente faça também combinações desse método, né? A gente usou esses aí, eu mostrei, tudo naquela primeira base, tudo que eu citei foi testado e não deu resultado, né? Não, mas nada impede também assim, que a gente faça alguma avaliação um pouco mais qualitativa, como eu falei, para a gente tentar ver se existem particularidades, né, dos casos e a gente use, por exemplo, uma combinação desses métodos, alguma coisa assim, né? A bala de prata, eu acho, eu acho que não tem. Nesse caso, especificamente, também a gente está suscetível a mudanças de clima, a coisas que aconteçam, por exemplo, por exemplo, choveu demais, choveu de menos, mas a nossa ideia é que a gente consiga também capturar essas mudanças, né, de alguma maneira. Mas a gente ainda está. Eu acho que a IA é um bom. A aprendizagem de máquina está sendo uma boa experiência. Joia. Misael, pode perguntar. Oi, Fabiola, eu sou o Oi. Misael, eu sou aluno do CIA e também faço parte da Faculdade de Medicina. Apesar de ser um assunto técnico, eu acho que a apresentação dos slides, o modo que foi disposto e as animações ajudaram bastante, a gente que não conhece muito, né, dessa parte técnica. Mas no comecinho da sua apresentação, durante a parte do pré-processamento, eu vi que você falou que existem os dados faltantes e vocês trabalham com isso. Isso faz relação com a subnotificação? Eu queria entender melhor como que isso funciona e como que vocês trabalham com ele. Isso não ficou um pouco claro. O dado faltante é, por exemplo, eu tenho uma notificação de casos, eu coloquei a temperatura e eu deixei de colocar um dos dados, né? Eu fiz a notificação, coloquei, por exemplo, precipitação, não sei o que, e não coloquei temperatura. Isso é que é o dado faltante. A notificação existe, mas é algum dos dados que a gente que deveriam compor a base que não foi colocado, porque não é obrigatório ou alguma coisa assim. E A notificação a gente tem, quantidade de dados, de casos. entendi. E para completar esses dados, vocês fazem uma análise com base nos outros que estão vindo, né? A gente fez uma interpolação polinomial, que é uma coisa básica de ser, a gente monta uma função e estima qual seria aquele valor baseado nos outros. Eu não tenho aqui exatamente como foi feita a implementação, mas a ideia é que, baseado nos outros dados, você complete aquilo ali. É claro que é feita uma avaliação, né, por que interpolação polinomial, então a gente testa vários métodos e acaba escolhendo aquele que deve gerar menos erros, tem como fazer uma estimativa. Inclusive Sim, tem não o sabia. impacto disso, inclusive tem o impacto disso, tá? De completar, mas existem vários métodos, várias técnicas para a gente completar bases com dados faltantes. É muito interessante, eu não sabia disso. Né? Obrigado. Eu tenho uma aluna que defendeu o mestrado que a gente trabalhou com o método de completar bases, mas eram bases de expressão gênica de câncer de mama.
que foi a outra apresentação que eu fiz em algum momento. Então, ela desenvolveu uma metodologia para completar a base. Então, tem vários métodos. Você pode pegar a base inteira e completar tudo, você pode pegar uma coluna e tentar estimar. E aí a gente tem são métricas até parecidas com essas, né? Tudo que for de previsão, a gente tem métricas específicas para medir. Obrigado. Né? Obrigada, Misael. Aline? Oi, boa tarde. Sou a Aline, sou estudante de medicina, também faço parte do CIA Saúde. Primeiro, eu queria parabenizar o projeto e a apresentação também, foi muito interessante, assim, muito bem feita, e deu para a gente entender assim, um pouco melhor dessa área que não é a nossa também. O que eu ia perguntar aqui no finalzinho da apresentação, a senhora tinha até comentado, assim, de que tem perspectivas de fazer esse projeto também para outras doenças negligenciadas, além da dengue, né? Aí tem alguma doença específica que vocês já estão pensando, ou então, além de prevenção de surtos, alguma outra estratégia que pode ser usada esses dados? A gente está com alunos... Aí, agora, deixa eu só puxar na memória. Eu acho que tem um aluno que vai trabalhar com malária, né, replicar a metodologia para malária e zika, eu não tenho certeza, mas a gente tem que ver aqueles dados que a gente tenha acesso, né, tem as bases de dados, mas se eu não me engano é malária e zika com os alunos de PIBIC, né, de iniciação científica, que aí eles vão replicar essa metodologia também. E essa metodologia já está sendo aplicada em algum local com profissionais de saúde ou ainda está mais na parte a gente está só pesquisa mesmo? Por enquanto, pesquisa com bases públicas, né? Mas a gente já tem alguns contatos aqui, né, com a Fundação de Medicina Tropical, já tem alguma interação, a ideia é intensificar isso aí. Já participei de banca lá, é o contrário, né? Eu vou lá na banca da medicina para tentar entender os termos, né? Então, a gente tem, esse é um desafio nosso também, né? De conversar com as várias áreas. Mas a ideia é que depois a gente tente aplicar, por exemplo, mais em dados locais, que como a gente tem acesso aos dados do Amazonas, se a gente conseguir essa maior aproximação, né? A gente tentar ver mesmo isso um pouco mais de perto. Sim, obrigada. Obrigada, Aline. André? Ei, boa tarde. Eu também sou aluno de iniciação científica lá no CIA, e primeiro agradecer a palestra, dizer que foi muito boa, ficou bem claro, apesar de ter umas coisas técnicas assim que a gente, por ser da medicina, fica um pouco por fora, mas deu para entender bem legal o projeto. E eu fiquei interessado em saber se agora vocês já identificaram alguma dificuldade quando vocês estão testando a plataforma na prática, e também se os profissionais de saúde, o que eles têm achado da plataforma até agora, se já tiveram algum feedback assim. Por enquanto, a gente está mais trabalhando, como eu falei, né? Trabalhando com bases públicas, né? Então, assim, o Infodengue está público, essa base de São Juan é uma base pública, então a gente tem a limitação do dado do passado, né? Então, a gente não tentou ainda, por exemplo, essa do Brasil, a gente trabalhou até 2024, então a gente, por enquanto, está prevendo coisas que já aconteceram. Mas, assim, a ideia é que a gente tente, né, já aplicar para ver o quanto a gente já se aproxima dos casos reais para frente. Então, por enquanto, a gente está mais aqui na pesquisa mesmo, mas a ideia é que a gente tenha essa multidisciplinaridade, né? Já que a gente vai lá na banca da saúde também vir para as bancas aqui dos nossos projetos. Perfeito, muito obrigado. Bem, olha, novamente queria agradecer muito, viu, Fabiola, assim, agradecer o pessoal pela interação, né, pelas perguntas, igual eu falei, assim, a gente, né, normalmente depois disponibiliza aqui a palestra, sai também no nosso boletim que o pessoal pode ir lá acessar, então, a Aline acho que já deve ter capturado aí, né, Aline, para o boletim alguma imagem que sempre a gente também depois divulga a reunião em si,
e o que foi ofertado, né, enfim, o que foi dito. Então, agradeço muito, viu, Fabiola? Acho que depois muita gente acaba acessando, né? Bem, eu queria agradecer a todos e todas pela essa participação nessa reunião tão enriquecedora. Em nome do CIA, agradeço mais uma vez a equipe do CIA, a todos presentes na participação, em especial a professora Fabíola, que nos enriqueceu com essa valiosa palestra. Agradecemos também a nossa parceria com a Unimed, o pessoal, né, os financiadores da FAPESP, da FAPEMIG, que nos permitem realizar esses eventos, como o de hoje. Aproveito para convidar todo mundo, né, para poder, quem ainda não fez a inscrição, para receber nossas notícias, tá? Então, depois a Fran coloca aí para a gente o link. E também estão abertas as inscrições para o nosso terceiro simpósio. A Fabíola já falou que vem, que bom que estarão aqui, né? Vocês apresentando também os trabalhos. Então, eu estou vendo aí também, né? O Marcos, Silvano, o pessoal da Unimed também presente, vai estar no nosso evento, com certeza, participando. Então, eu já aproveito para deixar o convite aí, todo mundo fazer a inscrição. Aproveitamos também para convidá-lo para acessar nosso site, as redes sociais disponíveis também, tá? Tá tudo nesse link aí, vocês conseguem chegar lá. Então, é isso. Nosso próximo encontro de reunião será dia 12 de setembro e presencialmente a gente se encontra dia 25 de setembro lá, né, no nosso simpósio, viu? Obrigada, viu, gente? Uma boa tarde aí. Agradeço a todos pela presença.